Olá, internautas conectados do MTV, estamos de volta diretamente aqui dos estúdios do Diário da Manhã, ao vivo pelas nossas redes sociais. É um prazer tê-lo aqui novamente. E estamos recebendo aqui nos estúdios representantes da Chapa 3 do Conselho Regional de Contabilidade. Afinal, estamos falando de eleição, sim. Do dia 21 e 22 de novembro, teremos eleições para a formação de novo conselho do Conselho Regional de Contabilidade. Eu recebo aqui representantes da Chapa 3, aqui do meu lado tenho o Darlan Braz. É um prazer recebê-lo, Darlan, seja bem-vindo. Prazer é todo nosso, Alex. Obrigado pelo espaço para a gente estar falando com os nossos colegas sobre as perspectivas da nossa profissão e do nosso conselho. Elione Cipriani, tudo bom? Tudo bem, muito obrigado pelo espaço. Aos contabilistas do estado de Goiás, esse é um momento muito importante para que seja válido aí o seu direito de vez de voto, para que o contabilista escolha certinho os novos conselheiros, quem vai conduzir a nossa casa. Muito bem, e aqui também recebo o Luiz Fernando, que é assessor jurídico da Chapa 3, o advogado que está aí representando a Chapa. Prazer receber aqui, doutor, seja bem-vindo. Prazer é nosso, estamos aqui para prestar alguns esclarecimentos. Muito bem, então vamos começar a falar sobre as eleições. E fala um pouquinho mais sobre essas eleições que acontecem no dia 21, nos dias 21 e 22 de novembro. Enfim, me fale sobre a formação da Chapa, por que vocês resolveram fazer essa formação, enfim. E fale um pouco mais sobre isso. Sim. Bom, Alex, a Chapa é uma chapa formada por componentes, então, de todo o estado de Goiás. Perfeito. Né? Então, nós temos de todas as regiões do estado, ela foi contemplada. Então, de forma que o Conselho de Contabilidade, em sendo eleito a nossa Chapa 3, vai estar sendo representado por contabilistas de todo o estado. Certo. Então, também as propostas da Chapa foi muito bem trabalhada, de forma que a gente ouviu o contabilista, né? Colocamos ali um blog de notícia onde e passamos a visitar todas as regiões para ouvir o contabilista, o que ele espera de um conselho, o que ele espera de nós conselheiros ali enquanto representante deles, né? Já falando sobre isso, antes vamos começar a fazer uma coisa um pouco mais didática para as pessoas que estão assistindo a gente, sobre a importância do contador, a área de atuação do contador. Hoje é uma profissão que está em alta. Como é que está hoje a profissão de contador e quais áreas exatamente essa pessoa, esse profissional vai atuar, Darlan? Olha só, Alex, a nossa profissão ela tem crescido a cada dia de uma forma muito grandiosa. E hoje os grandes empresas de recrutamento têm colocado a profissão de contador como uma das mais rentáveis, uma das melhores colocações no mercado de trabalho. Então o profissional da contabilidade hoje, ele atua no setor público, ele atua na área privada, na área de perícia, na contabilidade, na área de auditoria. A gente tem profissionais que trabalham com as corporações nacionais, grandes corporações nacionais e internacionais, e com essa... Para a universalização dos padrões de contabilização, que hoje a gente, o padrão que a gente usa para contabilidade hoje é no perfil internacional, então ampliou mais ainda as possibilidades de nós atuarmos na nossa profissão. Então, a gente tem na contabilidade como uma das profissões que tem uma maior crescência nos últimos anos, oferece um maior conjunto de oportunidades de inserção e, sem dúvida nenhuma, uma das que tem melhor remunerado os seus profissionais. Diz justamente o que eu ia falar, Elione. É uma área que é atrativa no de respeito à remuneração hoje. Se alguém está pensando aí em entrar para essa área, é uma área que tem uma remuneração satisfatória? Olha, com certeza. O professor José Carlos Marion, né, ele é o nosso saudoso professor da USP, ele inclusive enfatiza, é uma área que não tem preconceito de idade. Qualquer idade que o profissional tenha, ele tem espaço e muito bem remunerado. Obviamente que quando se adentra na profissão, né, tem todas as dificuldades de qualquer outra profissão, até se firmar, né, naquela profissão. Mas realmente é uma profissão que tem chamado muita atenção. Hoje em Goiás, para vocês terem uma noção, nós temos 580 mil empresas em média para um universo de 13, 14 mil profissionais
que estão na ativa. Então ainda precisamos, ainda tem espaço para mais contador. Perfeito. Bom, e em relação nós sabemos, Darlan, que o Brasil é talvez seja um dos países onde se tem um monstro chamado burocracia. O Brasil é um país extremamente burocrático. Tudo se vai se fazer, a burocracia realmente é um grande desafio. A burocracia é um obstáculo para o contador hoje? Alex, é muito pertinente essa sua pergunta. Nós, profissionais atuantes da contabilidade, a gente enfrenta diariamente esse entrave chamado burocracia. Para nós exercermos as nossas atividades, a gente depende muito do aparato do poder público. E a gente tem encontrado em toda a esfera, seja ela municipal, estadual e nacional, entraves que impedem que a gente desempenhe a nossa atividade a tempo e a hora. Eu digo para você, se a gente hoje quer conseguir que um alvará, um uso do solo, na nossa prefeitura de Goiânia, por exemplo, sim, tem profissionais que demoram até 90 dias para conseguir um uso do solo. Enquanto a gente não tem esse uso do solo, a gente fica impedido de dar andamento na formalização do processo de constituição das empresas. Então, a burocracia, ela consome um grande tempo, ela é um dos entraves ao desenvolvimento da economia, da sociedade, e para nós ela é sim um grande problema. Nós temos trabalhado de forma incansável, tem feito várias caminhadas ao órgão público junto com o Elione, no sentido até de buscar minimizar algumas situações. Para o empresário é muito nocivo, para a economia e, consequentemente, o desenvolvimento é muito grande também. Eu quero, me permita complementar, por favor. Inclusive, com relação à burocracia, a Chapa 3, nós temos várias propostas que vai justamente auxiliar o profissional da contabilidade para que ele, desate esses nós. Né? Estamos criando o SAC, que é o Serviço de Atendimento ao Contabilista, onde ele vai poder acessar, inclusive através de um aplicativo, um mobile, que nós estamos criando, vamos criar então, em sendo eleito, e para que o contabilista tenha acesso ao serviço de atendimento ao contabilista e também um espaço físico, com pessoas, com máquinas, equipamentos, para dar esse atendimento. Então, de forma que, às vezes, um problema de um colega contabilista na prefeitura de Goiânia, ou em outro órgão qualquer, ele é igual ao outro problema de um outro profissional. Então a gente vai canalizar esses problemas para que a gente possa, através das nossas comissões, dos nossos contatos, então, resolver o problema de cada um, para que a gente resolvendo de um, certamente a gente vai estar auxiliando os demais. Então, assim, essa é uma proposta que é viável, porque todas as propostas da Chapa 3 foram muito bem trabalhadas, muito bem pensadas, né? E ainda, além do que os profissionais que estão aí na ativa e aqueles que estão adentrando, nós temos projetos para eles, temos trabalho da seguinte forma: vamos capacitar esses profissionais para eles ofertar um melhor serviço à sociedade, né? Então, de forma que vai dar um apoio melhor ainda ao empresário, à sociedade como um todo, para que o profissional da contabilidade realmente ele se desponta, né? E ele possa ser reconhecido de vez. Perfeito. Falando sobre essas eleições e a Chapa 3, os desafios da Chapa 3, inclusive estamos recebendo aqui o Luiz Fernando, ele que é advogado e assessor jurídico da Chapa, justamente para falar sobre um episódio que foi uma tentativa de impugnação da Chapa 3. Mas como é que está essa situação, doutor? Houve uma sentença da Justiça, está garantido o registro da Chapa? Sim, Alex, houve uma tentativa da atual gestão do CRC de impugnar a candidatura do candidato Elione, né? Então eles abriram um processo administrativo cujo objetivo era novamente julgar as contas da gestão do Elione 2014-2015. Contas já aprovadas. Contas já aprovadas pelo CFC, cuja competência é exclusiva do CFC, né? Então, após a abertura desse processo, já imediatamente julgaram o processo e condenaram o Elione, né? E automaticamente, com essa condenação, impugnaram a sua candidatura, sendo que essa impugnação só poderia ser feita a partir de uma decisão transitada em julgado, né? O que não aconteceu, uma decisão administrativa sem recurso.
Mas com isso nós apresentamos todas as defesas pertinentes. Entramos junto a... apresentamos recurso no CRC para ser remetido ao CFC, demos entrada no mandato de segurança, que já tem uma decisão liminar da Juíza Federal da Primeira Vara, né, afastando, suspendendo por completo o processo administrativo. Tá? Com isso, a candidatura do Elione está válida, e, inclusive, fizeram uma denúncia, apresentaram essa notícia da ilegalidade das contas junto à Procuradoria da República, né? E todas as informações já também foram prestadas ao Procurador da República em relação a isso, né? Mas o mais importante é que a Justiça já reparou as ilegalidades, pelo menos em decisão liminar, reparou essas ilegalidades, suspendendo todo o processo administrativo contra ele. Perfeito. Tarlan, eu estava dando uma olhada aqui em algumas das propostas, inclusive para você querer conhecer mais a fundo as propostas da Chapa 3, tem aí o site, né, André? Tem um site que você pode acessar, que é o www.chapa3crcgo.com.br, está aí na tela para você. Você pode acessar e se inteirar um pouco mais dessas propostas. Eu vejo aqui que vocês têm uma preocupação, inclusive o Cipriano deu uma introdução sobre isso, de ter um aparato nas tecnologias um pouco mais, ter um aparato mais aprimorado em tecnologia, seja ela na comunicação, estou vendo aqui, inclusive com web TV, através de aplicativos, enfim. Vocês têm uma preocupação de aproximar mais o profissional dessa plataforma de tecnologia? Alex, essa é uma das preocupações que a gente tem, de trazer o profissional para perto do conselho, de poder proporcionar a ele facilidades para que ele possa interagir com o conselho, participar das situações do conselho, mas acima de tudo, para que ele possa ter condições de se qualificar, capacitar via online. A nossa TV web, que a gente vai estar trabalhando, vai ter lá conteúdos diários sobre as atividades diárias, cotidianas que a gente exerce no dia a dia da nossa profissão. Nós vamos ter o aplicativo mobile, que através dele, se a pessoa está numa fila de banco, ou está num órgão que às vezes demora para estar resolvendo um problema, ele vai acessar, vai poder fazer um curso técnico de qualificação através desse aplicativo. Ele quer resolver uma demanda que está pendente, pelo próprio aplicativo, ele vai no mobile, vai conseguir resolver. A gente vai trabalhar a questão da educação continuada, que é através da EAD. A gente quer que aquele profissional, principalmente do interior, que não tem condição de vir a Goiânia, participar dessa qualificação, desses cursos, a gente vai fazer um ensino EAD, para que a gente tenha cada vez mais profissionais mais qualificados, desempenhando a sua profissão, a sua atividade com maior eficiência e eficácia. Isso traz maior reconhecimento para a nossa profissão, uma maior valoração das atividades que a gente desempenha, mas, acima de tudo, uma segurança maior para o empresariado e a sociedade, que ele vai estar nas mãos de um profissional qualificado e capacitado para fazer a sua contabilidade. Quantos profissionais nós temos em Goiás hoje? Estou dando uma olhada aqui, esse número está atualizado, o Cipriano? Olha, aqui está. Dados do CRC, 13.197, está atualizado esse dado? Esse é um dado, né, daqueles efetivos, né, que estão na ativa, digamos, mas essa quantidade é maior. Né? Essa quantidade maior chega a beira a 20 mil, né? Mas aqueles que estão efetivamente na ativa são essa quantidade. E aqui eu quero pegar um gancho e falar também um pouco sobre essa proteção da sociedade, né, o contabilista. Então, hoje nós não vimos um conselho ativo com relação à fiscalização. Então, nós vamos colocar uma fiscalização efetiva, né, para que o contabilista, ele efetivamente tenha essa valorização. Porque a partir do momento que nós temos um conselho ativo, né, obviamente que o contabilista ele vai ser mais respeitado, não é? Então, que as empresas efetivamente, nós vamos cobrar que efetivamente se faça a contabilidade. Lembrando que o contador, ele é o cientista da contabilidade, né? Ele é o cientista, então, desse ramo do conhecimento. Então, nós devemos e vamos efetivamente colocar uma fiscalização mais ativa para que o contador, efetivamente, ele possa
ter mais espaço garantido e de forma assim que o Conselho exerça a sua prerrogativa. Muito tem se falado sobre a responsabilidade solidária do contador. O que vem a ser isso, Darlan? Alex, é interessante essa pergunta, porque é um dos problemas que a gente tem enfrentado com maior eficácia, presença diária. É isso. O contador hoje, a gente tem a responsabilidade em cima dos atos que a gente pratica. Isso está prescrito no CTN, no Código Civil, e aqui no Estado a gente tem a lei também 17.519, que trata da responsabilidade solidária do contador. O que vem a ser isso? O contador o profissional que de alguma forma pratica um ato fora do que está previsto na legislação, uma transgressão, vamos dizer assim, ele é passível de penalização. Porém, o que tem acontecido no Estado de Goiás? Chega na Cefaz, às vezes uma empresa que faz uma compra, uma aquisição, e por uma situação ou outra não encaminha a nota para o contador. Nós não tem como saber do que foi feito se a empresa não encaminhar para a gente. Certo. O Estado vai e detecta que essa empresa, por exemplo, fez essa compra e não está lá registrado. Quem registra é o contador. Então, automaticamente, ele deduz que o contador foi responsável por essa omissão e já arrola o contador como solidário nesse processo, sem dar a ele o direito a fazer uma defesa. E a proposta do Elione, a nossa proposta da Chapa 3, inclusive a gente já vem discutindo isso antes até de pensar em falar em candidatura. O Elione foi um precursor desse trabalho, inclusive com audiência com o secretário da Casa Civil, apresentando uma proposta. Qual que é a proposta nossa? Que antes de o profissional ele ser arrolado como solidário, que ele tenha a oportunidade de se defender conforme a lei do processo administrativo, que é a lei 13.800. Então lá estabelece os critérios de como a gente vai poder defender, fazer a contraprova daquilo que a gente está sendo acusado ou sendo arrolado no processo, para somente então a gente, se comprovado a situação, o contador possa ser cobrado a sua responsabilidade. Alex, me permita fazer um complemento? Olha, o que a gente vê é uma linha errada, torta, falando que pretende acabar com a responsabilidade do profissional da contabilidade. Bom, eu quero fazer aqui duas alusões. A responsabilidade do médico e do engenheiro. Imagina acabando com a responsabilidade do médico e do engenheiro. O médico que operou errado, então não tem responsabilidade. O engenheiro que fez um prédio errado, torto, caiu, matou as pessoas, não tem responsabilidade? Não, não é por aí. Nós, profissionais da contabilidade, enquanto nós temos direitos, nós temos deveres. Né? Então, toda a responsabilidade do profissional da contabilidade está estampado nessa legislação que o Darlan muito bem disse, Código Tributário Nacional, né? no Código Civil e assim por diante. E aqui no Estado de Goiás não é diferente. Né? Está nessa lei, né, então, que leva-se diretamente para uma instância, que a gente chama ela de segunda instância, que é o CAT, Conselho Administrativo Tributário. E o que a gente pretende nisso aí é justamente mudar isso, de forma que o contabilista possa ser, então, exercer seu direito, seu pleno direito, né, de defesa, para que ele, então, responda de acordo com a Lei 13.800, exerça o direito da ampla defesa e do contraditório. Muito bem. Nosso tempo está quase acabando aqui. Eu queria fazer uma pergunta curiosa, que é o seguinte. Isso é um ponto de vista, né, acho que tanto meu quanto de quase que do senso comum, né? Sempre quando se fala de contador, né, a gente sempre lembra da figura do homem. Mas como é que é a participação da mulher hoje nesse universo? Hoje existem muitos profissionais do sexo feminino, já meio que desmistificou tem uma procura maior hoje de mulheres? Eu sou professor, sou professor universitário, e a gente vê isso. Né? Digo quase 50% ou mais de 50% em sala de aula, hoje, dos cursos de ciências contábeis, é feminino. No caso aqui de Goiás, nós temos 40% em média da mão de obra, então, é feminina. Então, a Chapa 3, nós temos ali, vamos dar total atenção à mulher contabilista, para que ela tenha, inclusive, espaço, né, para tomada de decisão. E isso está já exemplificado pela própria formação da chapa, que nós temos mulheres, inclusive, ali no cargo de conselheiro efetivo, que vai participar das decisões do conselho. Vamos dar a essa mulher contabilista, né, total condição para que ela desempenhe o seu trabalho.
para que a gente dê esse auxílio a ela na capacitação profissional, através de cursos de aperfeiçoamento profissional, para que ela possa, então, prestar um serviço de qualidade ainda melhor. Muito bem. São quantas pessoas na chapa? A chapa nossa era composta de 29 membros. Né? Representante de várias partes do estado. Várias partes. Nós temos representante de Rio Verde, temos representante de Valparaíso, nós temos representante de Tumbiara, a gente tem representante do entorno, do sudoeste goiano, lá de Jataí. Então, todas as regiões onde a gente tem as delegacias representativas do Conselho, nós fizemos questão de buscar um representante para que o contador se sinta representado e tenha a quem recorrer quando ele tiver alguma dúvida, tiver uma situação para estar questionando, vai ter um representante próximo a ele. Muito bem, para você que queira saber um pouco mais, informações sobre a Chapa 3, suas propostas, você pode entrar no site, mais uma vez, a gente coloca o site para você aí. E só reafirmando, dia 21 e 22 de novembro teremos então eleições do Conselho Regional de Contabilidade, e você então não deixe de participar, você que é profissional da área. Eu queria demais agradecer a participação de vocês aqui. Primeiramente, obrigado, doutor Luiz Fernando, e está garantido, né? A Chapa 3 está garantida. Está garantido, está garantido. Obrigado pela sua participação. Obrigado a vocês. Bom, garotos, eu queria demais agradecer a participação de vocês aqui e desejar boa sorte para vocês, viu, Darlan? Obrigado. Alex, obrigado pelo espaço, a oportunidade da gente estar levando essa mensagem aqui aos contabilistas do estado de Goiás, porque eles tenham maior condição de consciência e para poder fazer a sua opção. A opção correta, justa e consciente, ela traz sempre o melhor resultado. E esse espaço democrático para a gente estar levando as nossas propostas, apresentando a nossa chapa, a gente tem certeza que vai ser muito positivo para a classe contábil goiana. Elione Cipriano, obrigado pela sua participação aqui. Obrigado, Alex. Obrigado aos contabilistas do estado de Goiás. Peço a todos que avaliem as nossas propostas muito bem trabalhadas, propostas viáveis. E estamos aí com total empenho na nossa campanha e pedimos aí o seu apoio e o voto de confiança à nossa Chapa 3. Bom, e nós ficamos por aqui. Você continue ligados na nossa programação. Daqui a pouquinho a gente volta com mais alguma entrevista e você pode rever essa entrevista e tantas outras nas nossas redes sociais e também no YouTube. Tá bom? Obrigado pela sua companhia. Tchau, tchau. Até a próxima.